Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. Espero que a turma toda esteja acompanhando, tá bom? Olha só, meus amores, na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção daquela atividade que eu pedi para casa. Antes disso, eu gostaria de agradecer, de parabenizar todos vocês que fizeram lá a casinha com a arte africana. Gostei muito dos vídeos de vocês, das fotos que vocês me enviaram sobre o conteúdo aqui da casinha. Ficou bem legal, gostei de ver. Continue assim, se dedicando nas atividades, tá certo? E também eu passei na semana passada a atividade da página 178, essa daqui com a lupa na mão. E aí, vocês fizeram? Então, para começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá certo? Vamos lá, junto comigo? Olha só, turminha, essa atividade aí da página 178, ele diz assim, ó. Essa tabela a seguir, que mostra a distribuição da população indígena. Então, aí nessa tabela vocês têm a localização do domicílio, tem o total da zona urbana e da zona rural. Tem também o número de terras indígenas e fora de terras indígenas. E depois vem os seguintes questionamentos, não é? Com base na tabela. Primeira questão. Na área urbana ou na área rural? Então, vocês vão olhar aqui os dados e vão ver, não é? Esse quantitativo aí está maior na zona rural ou na zona urbana? Então, se a gente for olhar direitinho, nós vamos perceber que nessa tabela o número maior é da área rural. Então, aí vocês vão responder área rural na primeira questão. Fizeram assim? Segunda questão. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? E aí? É só olhar aqui, tá bom, gente? Então, nas terras indígenas, a maioria. A gente vai colocar aqui dentro de terras indígenas. Fizeram? Dentro de terras indígenas aqui na segunda questão. E aí? Já na terceira questão, ele diz o seguinte: a maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana ou na área rural? É só olhar na tabela também. Então, na tabela vem dizendo aí que está maior na área rural, tá certo? E já na quarta questão, ele diz o seguinte: a maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vive na área urbana ou na área rural? Vai ser na área urbana, tá certo? Urbana. Fizeram direitinho? Caso não tenham feito, façam agora, tá bom? E aí a gente finaliza essa correção. Então, turminha, após a correção dessa atividade, nós vamos ver os outros povos que vieram ao Brasil nessa mesma época, tá certo? Então, a gente viu na aula passada que os três principais povos que formaram o povo brasileiro foram os portugueses, os indígenas, que já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, e os africanos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre os imigrantes. Então, os imigrantes foram outros povos do mundo que vieram para o Brasil logo após a colonização dos portugueses aqui, que colonizaram o território brasileiro, tá certo? Mas é importante a gente lembrar que, diferentemente dos africanos que vieram para trabalhar aqui no Brasil, esses imigrantes, eles não foram escravizados. Pelo contrário, eles foram incentivados a vir para o Brasil para trabalhar. Tá? E a maioria deles vieram com o propósito de trabalhar e de buscar melhores condições de vida, tá certo? É importante a gente lembrar isso. Até porque quando os imigrantes começaram a vir para o Brasil, já tinha acontecido a abolição da escravidão, tá? Então já tinha sido lançada a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil, tá certo? Então os imigrantes vieram com o propósito de trabalhar. O Brasil estava crescendo, o Brasil estava criando indústrias, então ele precisava trabalhar de pessoas, de mão de obra, para trabalhar aqui nas terras brasileiras para gerar lucro, tá bom? Então é outro período da história do Brasil, este agora, em que os imigrantes vieram. Então na página 182, a gente já começa a ver que outros povos, como os alemães vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Por volta do ano de 1818, os alemães vieram, tá certo? Então, inicialmente, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, lá de São Paulo,
mas eles fixaram principalmente no estado de Rio Grande do Sul, principalmente na produção, na plantação de uvas para a produção do vinho, tá certo? Então até hoje tem pessoas lá do Rio Grande do Sul que são descendentes de alemães, tá certo? Então aqui nessa imagem que traz no livro de vocês, mostra a arquitetura alemã em Blumenau, lá em Santa Catarina, tá certo? Então a gente vai colocá-lo aqui. E nós também vamos ver que outros povos, como os italianos, vieram ao Brasil por volta de 1870. Então, os imigrantes italianos, eles desembarcaram no Porto de Santos, em São Paulo. Aqui essa imagem desembarcando em 1907. Então, os italianos, eles se adaptaram melhor ao Brasil, porque a língua deles era bem parecida com a língua portuguesa. Então, eles tiveram a melhor adaptação aqui ao Brasil. E eles vieram também para trabalhar nas lavouras de café. Vale enfatizar, turminha, que o café naquela época era a principal fonte de lucro aqui do Brasil, uma das principais, tá certo? Além disso, aí no livro de vocês também traz a vinda dos holandeses para o Brasil por volta de 1858. Só que aí no livro ele traz bem resumido a vinda dos holandeses. Aqui ele mostra a cidade do Recife, em Pernambuco, exemplo da presença dos holandeses no Brasil. Ele fala bem pouquinho sobre os holandeses. Mas vocês sabiam que os holandeses eles foram responsáveis por trazer a igreja protestante para o Brasil? Sabiam disso? Aí no livro não vem dizendo, tá? Mas foi. Então os holandeses, na verdade, quando eles vieram para o Brasil, o primeiro contato que ele teve com o Brasil foi durante uma invasão. Essa invasão ficou conhecida como invasão holandesa, que foi chefiada por Maurício de Nassau. Então eles vieram para o Brasil porque o Brasil estava crescendo muito. E aí, devido a um conflito entre povos, tá? Entre precisamente a Espanha e Portugal, que na verdade Espanha e Portugal nessa época estavam sendo liderados por um único rei, tá? Por conta da morte do rei de Portugal, fez com que o parente mais próximo dele, Felipe II, ficou governando a Alemanha e Portugal ao mesmo tempo durante um bom período. Essa união ficou chamada como União Ibérica. Então, nessa época, como os holandeses haviam ganhado a guerra contra a Alemanha, aliás, contra a Espanha, como retaliação, os espanhóis, o rei da Espanha proibiu que os holandeses comercializassem o açúcar que estava sendo produzido aqui no Brasil, tá? Então, com essa proibição, eles não aceitaram, que eles queriam pegar o açúcar que estava sendo produzido aqui no Brasil. Aí eles fizeram uma guerra. Então, como eles perderam essa questão, os espanhóis proibiram eles de comprar o açúcar do Brasil, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, e quem estava governando Portugal naquela época era a Espanha, tá? Então, o que foi que aconteceu? Eles acabaram invadindo o Brasil, os holandeses, tá? Por volta desse ano aqui, tá? Eles invadiram, principalmente o estado de Pernambuco, tá? Foi o principal alvo ali dos holandeses. E aí o povo holandês ele não foi tão ruim assim, tá? Eles trouxeram bastante contribuição, principalmente na arquitetura. Então, se vocês tiverem a oportunidade de um dia visitar essa cidade aqui do Recife, de Olinda também, tem muitas marcas dos holandeses lá, porque foi um local que eles vieram, que eles fixaram por um longo tempo, tá bom? Então, aqui é importante a gente lembrar dessa contribuição do povo holandês para o Brasil, tá certo? Em seguida, a gente tem também os poloneses, que vieram para o Brasil entre os anos de 1869 e 1889. Então, os poloneses, aqui ó, a tia trouxe a imagem do portal polonês em Curitiba, no Paraná, tá certo? Então, aí no livro de vocês, ele vem dizendo que também eles vieram em busca de melhores condições de vida, não é? Lá na página 183, tá bom? Inicialmente eles ficaram em Santa Catarina, mas depois eles se estabeleceram em outros estados brasileiros, tá certo? E além disso, ele vem trazendo também aí sobre a imigração dos japoneses, aqui ó, na página 183. Então, por volta de 1908, os japoneses chegaram aqui no Brasil também. E aí ele vem dizendo aí, ó,
que eles vieram principalmente para o estado de São Paulo para trabalhar na colheita. Nessa época que eles chegaram, o Brasil estava precisando muito de mão de obra, de pessoas para trabalhar na colheita do café. E foi aí que os japoneses entraram, tá bom? E além disso, na próxima página, ele vai trazendo também a presença dos latino-americanos ao Brasil. Quem são os latino-americanos, gente? São de pessoas que vieram para o Brasil de países como Bolívia, Haiti, Venezuela, tá? E essa vinda dessas pessoas para o Brasil, ela é um pouco mais recente, ou seja, até hoje ela existe. Mas como assim ela existe até hoje? São chamados os refugiados, gente, é o que a gente vai ver um pouquinho agora. Vamos lá? Então, gente, muitas pessoas vivem em países onde tem muitas guerras e muitos conflitos políticos. E aí essas pessoas acabam buscando melhores condições de vida em outros países, como é o caso aqui que eu trouxe essa imagem para vocês, dos refugiados sírios tentando atravessar a fronteira do Iraque com o país vizinho, tá? Essas pessoas vêm para o Brasil até hoje existe imigração dessas pessoas latino-americanas em busca de melhores condições de vida em outros países, inclusive o Brasil, tá bom? Então, olha só, gente, depois de a gente revisar aqui sobre esses outros povos, esses outros imigrantes aqui que chegaram ao Brasil, os alemães, italianos, os holandeses, os latino-americanos, os poloneses e os japoneses, eu vou pedir que vocês agora, lá na página 184 do livrinho de vocês, vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui que está marcado de verde, estão vendo? Pronto. Vocês vão gravar um vídeo fazendo a leitura desse texto aí, tá bom? Tá bem fácil, é só ler. A tia vai aproveitar até para olhar como é que tá a leitura de vocês, tá certo? Então, leiam para mim esse trechinho que está destacado de verde sobre a herança dos imigrantes, tá certo? Vou aguardar vocês me mandarem esse vídeo fazendo a leitura aqui, tá bom? E em seguida, vocês vão fazer essa entrevista com uma pessoa da família de vocês, um adulto, tá certo? Que tá aí na página 185. Vão fazer essa entrevista e mandar para a tia Ju. Combinado assim? E agora a tia Ju vai mostrar para vocês uma RA dessa página 184, que é bem legal. Vamos lá? E aí, turminha, gostaram da RA? Bem legal, né? Então, agora na nossa aula, a tia Ju vai fazer com vocês uma fichinha de atividade. Então, pega seu livrinho de fichinha, que a tia Ju vai fazer junto com vocês. A fichinha da página 97, que vai da 97 até a 98. É a fichinha de número 1. Vou fazer com vocês agora, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, turminha. Vamos fazer agora essa fichinha de atividades aí, que inicia na página 97.
Na primeira pergunta, ele traz assim, ó, quem foi a população? Qual é o nome da população considerada a primeira do Brasil? Então, como vocês sabem, a primeira população foram os indígenas, não é? E na segunda questão ele pergunta: esse povo veio de um país da Europa e chegou em 1500. Então, quem foram os nossos principais colonizadores? Quem chegaram aqui ao Brasil para colonizá-lo? Foram os portugueses, não é? Revejam aí, tá, gente? Tudo isso aqui a gente viu em aula. Já na terceira questão, vocês vão encontrar nesse caça-palavras aí qual o nome daquela população que veio em navios e foram escravizados para trabalhar na cana-de-açúcar? Quem foram eles? E aí, gente, estão lembrados das nossas aulas? Foram os africanos, isso mesmo, foram eles que chegaram ao Brasil para ser escravizados, foram trazidos à força, tá bom? E já na quarta questão, é uma atividade bem legal, uma atividade de desenho. A tia quer esses dois desenhos bem bonitos e pintados. Quando terminar, manda para mim, tá certo? Primeiro, vocês vão fazer aqui um desenho. Como é que deve ter sido o encontro entre os portugueses e indígenas? Então, lembre o que foi visto nas aulas anteriores, tá bom? Onde a tia explicou precisamente na aula da semana passada, que eu expliquei como foi mais ou menos o encontro entre os portugueses e indígenas. Estão lembrados? Então, vocês vão fazer aqui um desenho para representar. E o próximo desenho é como é que deve ter sido o encontro entre os portugueses e africanos. Só lembrando, os portugueses, eles trouxeram os africanos à força, tá? Eles foram obrigados a virem aqui para o Brasil. Então, tentem representar aqui na forma do desenho de vocês, tá certo? E aí a gente finaliza essa fichinha. Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula sobre outros povos que vieram, os imigrantes que vieram para o Brasil. Espero que tenha ficado bem claro, mas qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Ju, tá bom? Não esquece, manda as atividades, estarei aguardando. Um beijo, meus amores, até a nossa próxima aula.